Meus amigos, a vida para o PT e principalmente para o governo Lula na Câmara, nesse terceiro mandato aí do presidente da República, não está nada fácil. Não está nada fácil, como já era de se esperar, né? A semana passada, o governo, né, a esquerda principalmente, teve um duro golpe que foi o posicionamento da maioria dos parlamentares, né, o posicionamento do Congresso contra o Ministério do Meio Ambiente, né, tendo à frente a Marina, e também, mais precisamente, contra o meio ambiente de forma geral. Explico. A gente sabe que o Congresso Nacional ele é formado, a sua maioria, por parlamentares de direita, uma grande parte de direita, e também de extrema direita. Esse Congresso atual, né, que teve eleição, os deputados eleitos na eleição de 2022, formam uma maioria extremamente conservadora, então tem dificultado bastante o projeto do governo Lula, no que diz respeito, inclusive, a uma política, uma ação, uma condução do seu governo para a melhoria da maioria dos trabalhadores, né? Em 5 meses de governo, Lula já conseguiu fazer muitas coisas, mesmo com tanta pressão. Mas agora a coisa está apertando mais para o lado do governo Lula, uma vez que os congressistas conservadores, né, tendo à frente a bancada chamada 3B, né, bancada do boi, da bala e da Bíblia, formam maioria, e aí estão tentando, na verdade, travar ou boicotar o governo Lula. Então, na outra semana, teve o que a gente chama de desidratação do Ministério do Meio Ambiente, né? Deixando, inclusive, muitas coisas que tinham sido pensadas para esse ministério, tendo à frente a Marina Silva, deixando espalhado a favor do Congresso Nacional. Então, explico. Principalmente no que diz respeito à questão ambiental, por exemplo, a devastação ambiental. Então, a dura derrota do governo foi, por exemplo, a votação que se teve, que favorece um desmatamento maior da Mata Atlântica. Mata Atlântica é essa que já está com um percentual mínimo possível. Então, isso foi um duro golpe, não é? E aí tem outras coisas também, outras ações que aconteceram, que desidrata mais o Ministério do Planejamento, quando exatamente impede que a Marina tenha autonomia para decidir determinadas coisas, por exemplo, sobre a questão do ambiente, questão rural. Então, isso é um duro golpe. Bom, esse é o quadro do parlamento atual, né? Do parlamento atual, que não é novidade. Então, por isso que o governo Lula tem feito o possível para negociar, principalmente com o presidente da Câmara, que é o Lira, que tem, inclusive, quase 400 votos tranquilos para o que ele quiser impor, para o que essa maioria conservadora quiser impor. Então, de modo que as pautas, as agendas de esquerda, como, por exemplo, reforma agrária, meio ambiente, a questão de melhores condições para os trabalhadores, direitos dos trabalhadores, então tudo isso vai ficando encalacrado, podemos dizer assim, né? Então, aqui o sociólogo que costuma estar na Globo, né, o Demetrio Magnoli, ele diz que a realidade é o inferno do Lula, né? E também a manchete do Globo,
A manchete do Globo é: esquerda pressiona Lula, se divide e causa desgaste para o Planalto no Congresso. PT, PSOL e Rede resistiram mais do que oposição em temas como regra fiscal e MP dos ministérios. Então, e aí essa manchete aí já demonstra, inclusive, a realidade que se apresenta para o governo Lula, a dificuldade que se tem para o governo Lula. No Brasil 247, umas manchetes interessantes: o Rogério Corrêa pede depoimento de Bolsonaro à CPMI dos atos golpistas, mas segundo o Rogério Corrêa, o Bolsonaro é o principal suspeito, né, dos atos golpistas. A gente sabe que depois das eleições, né, que deu vitória a Lula, os bolsonaristas tentaram o golpe, inclusive no 8 de janeiro, que foi a parte, né, a parte final da tentativa de golpe, né, que felizmente não se consolidou, mas por pouco não se consolidou. Antes disso, os bolsonaristas, inclusive apoiados por Bolsonaro, né, assim como se diz, na moita, e vários parlamentares bolsonaristas de extrema direita, então passaram mais de 60 dias, mais de 2 meses na frente dos quartéis, se organizando e gritando por golpe militar, por intervenção militar, porque não aceitaram a eleição do presidente Lula. Então o Rogério Corrêa pede o depoimento do Bolsonaro, porque vê o Bolsonaro como principal suspeito, e claro, o Bolsonaro passou os 2 meses depois das eleições, caladinho, né, mas, como se diz, na manha, por baixo do pano aí, articulando o golpe. Inclusive se tem até uma chamada minuta do golpe, que com certeza o Bolsonaro, né, podemos dizer assim, certamente o Bolsonaro está por trás, assim como seus principais ministros e até alguns militares, né, que essa coisa ainda precisa ser explicada. É fundamental essa análise da participação do ex-presidente como autor intelectual ou mandante do processo golpista no Brasil, disse o deputado federal Rogério Corrêa. E ainda hoje o presidente Lula recebe Maduro no Palácio do Planalto, Maduro que inclusive é mal visto, principalmente pela direita, pela extrema-direita e pelos bolsonaristas, né? Então, Lula recebe o Maduro no Palácio do Planalto para articulação, inclusive, claro, relações diplomáticas, né, e viabilidade das relações entre os dois países, aí, Brasil e Venezuela. Os presidentes manterão uma conversa privada depois de uma reunião ampliada com as equipes dos 2 governos. Está prevista também uma cerimônia para assinatura de atos. E outra manchete interessante aqui do 247, olha só: em 5 meses, Lula se reúne com o mesmo número de chefes de Estado que Bolsonaro em 4 anos. Detentor de prestígio internacional, o presidente já passou por 9 países em 3 continentes e tem mais encontros na agenda. Ou seja, em 5 meses, o Lula já fez nesse ponto aí mais do que o Bolsonaro em 4 anos. Claro que o Bolsonaro é um pária, né? Uma vergonha. Outra denúncia, agora uma denúncia que aparece mais forte aí contra o Bolsonaro: Bolsonaro usou a Caixa para tentar comprar votos e deixou um rombo bilionário. Até as eleições, a Caixa liberou 10,6 bilhões para 6,8 bilhões de pessoas. Olha só, então vou até pegar essa notícia aqui, não é, para a gente finalizar aqui esse vídeo. Olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria causado calote bilionário na Caixa Econômica Federal numa tentativa de reeleição, de acordo com informações reveladas pelo portal UOL. Segundo o relato, no início de 2022, o presidente Jair Bolsonaro viu seu plano de conquistar os votos das pessoas de baixa renda falhar. Diante disso, ele decidiu intensificar suas ações e contou com o apoio da Caixa para alcançar seus objetivos eleitorais. Inclusive, dentre as ações junto à Caixa, né, teve até aquela história do consignado para o Bolsa Família, né, que se constituiu, na verdade, uma coisa inconstitucional, um absurdo, né? Então, o trabalhador que já recebia uma miséria aí do Bolsa Família,
então sendo, na verdade, convencido, né, manipulado para fazer o consignado pagar com o Bolsa Família e o Bolsonaro ficar como se fosse o salvador da pátria, fazendo uma coisa boa, né? E logo isso foi tido como inconstitucional, né? Até chegou a acontecer alguns consignados, mas foi barrado. Por meio de medidas provisórias assinadas por Bolsonaro e por então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, o famoso Pedro Guimarães, né, que foi afastado, né, foram criadas 2 linhas de crédito no Banco Estatal. Até as eleições, a Caixa liberou 10,6 bilhões para 6,8 milhões de pessoas. No entanto, Bolsonaro não conseguiu se eleger e o resultado dessa política de torneira aberta foi um enorme calote nas contas do banco, que agora está sendo revelado. De acordo com o UOL, que teve acesso a informações mantidas em segredo pela Caixa, a instituição financeira foi usada como uma ferramenta de campanha de Bolsonaro por meio de manobras obscuras e sem transparência. A reportagem ressalta que essas ações arriscadas expuseram o banco a um nível de risco sem precedentes na história recente. Não é? Um absurdo. As medidas provisórias assinadas por Bolsonaro resultaram na criação de uma linha de microcréditos para pessoas com restrição de crédito chamada SIM Digital, e na liberação de empréstimos consignados para o programa Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família. No entanto, o alto índice de inadimplência nessas operações trouxe consequências graves para a Caixa. No caso do SIM Digital, a inadimplência chegou a 80% neste ano, o que deve acarretar um rombo nas contas do banco. Parte desse prejuízo será coberta com recursos do FGTS. Já no caso dos empréstimos consignados para o Auxílio Brasil, mais de 100 mil devedores foram excluídos do Bolsa Família este ano e o pagamento das parcelas é incerto. Então, Bolsonaro usou do que pôde, né? Usou como pôde a máquina estatal e mesmo assim não conseguiu ser eleito. Ainda bem, né? Que o povo acordou e que a maioria dos eleitores votou em Lula. Só que agora, né, é que estão aparecendo de fato os rombos, os absurdos, e por isso que o Bolsonaro está sendo alvo de várias investigações. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e não esqueça de divulgar e compartilhar o nosso canal professornunes.jns, ok? E até o nosso próximo vídeo.